por causa do seu favor, por causa do seu amor, Pai, que nos alcança todos os dias. O Senhor é o motivo do nosso encontro, o Senhor é o motivo do nosso culto, o Senhor é o motivo de estarmos aqui, Senhor, essa tarde, para celebrar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, aquilo que a sua palavra tem transformado na vida de pessoas e de famílias. Nós cremos que esse é um tempo incomum para nós. Cremos que esse é um tempo incomum para essa igreja, um tempo de crescimento para cada uma das pessoas que estão aqui. E eu oro por cada uma delas, Pai, por cada família que eles representam. Eu oro, Senhor, pelo engajamento, pelo coração, pelo crescimento, pela mudança que o Senhor deseja promover na vida deles, se realizando de forma plena como o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga, olha que bom que você veio. Nós estamos no melhor lugar, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que é entregarmos a Ele o nosso culto, a nossa adoração, e nós fazemos isso com toda a alegria. Amém? Vocês estão animados? Temos vivido esses dias de fato extraordinários, recebido muitas coisas da parte do Senhor. Eu sei que tem sido assim para você também, foi assim para mim. Nós estamos aqui celebrando o aniversário da nossa igreja, são 20 anos de muitas coisas que aconteceram, e nós temos uma certeza, uma convicção no nosso coração que existe muito mais para nós vivermos ao longo dessas próximas décadas, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão animados mesmo? Amém. Graças a Deus. Então, cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram, assim como a nossa igreja, fizeram aniversário aí durante essa semana, ou estão fazendo hoje. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, não importa, nós só queremos um motivo para celebrar a sua vida, orar por você e celebrar também aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida. Ninguém aniversariou, só a nossa igreja. Glória a Deus. Então nós vamos seguir. Nós temos, como eu estava falando nesses dias, temos recebido muitas coisas da parte do Senhor, celebrado o aniversário da nossa igreja. Nós temos os melhores momentos daquilo que aconteceu na sexta-feira, no sábado. E aí eu tenho esse vídeo para mostrar para você. Você que esteve aqui, você que não esteve, vai poder ver um pouquinho daquilo que a gente viveu. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprenda. Ele diz, venha pra mim, você que está cansado e sobrecarregado. Quem vai te aliviar sou eu. Coloque sobre você o meu jugo. Senta e aprende. Esta é a palavra da fé que pregamos. Crie, por isso falei. O que você tem falado? O que vai acontecer nessa próxima década na tua vida? Aleluia, glória a Deus. Foram dias extraordinários, nossa sexta-feira e o nosso sábado foi maravilhoso. Nós temos também o nosso Verbo News. Eu queria que você ficasse ligado aí nas nossas programações. Temos muitas coisas, datas importantes. Tem o nosso VC que está voltando. Fica ligado aí para você não perder nada. Amém? (22 de fevereiro, 20 anos, Verbo Teresina, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã, dia 23 de fevereiro, haverá treinamento para líderes de VC às 19h30. Um tempo de alinhamento de instruções preciosas que irão fortalecer a nossa visão.
E na terça é o retorno dos grupos Verbo em Casa às 20 horas. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando as pessoas estão juntas. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Você está pronto para viver uma experiência que vai transformar sua vida? Nesta quinta, teremos o Quinta Rema, um tempo poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Certamente, você não pode perder essa oportunidade. Venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra em sua vida. Ah, e não esquece, essa é uma oportunidade perfeita para trazer alguém com você. Então convide o máximo de pessoas que puder e não fique de fora. Nesta sexta-feira acontecerá a aula nacional de abertura Rema e você é o nosso convidado. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de conhecer o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 10% de desconto na matrícula. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nessa sexta às 20 horas. Rema, a palavra viva, viva a palavra. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol. Estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix, terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Honra Acima e Além, do autor Mark Hanks. Você não pode prosperar ou atingir o seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. A honra sempre lhe custará algo. Você pode respeitar com palavras, mas só pode honrar com atitudes. Nesse livro você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática, deve ser ensinada por preceitos e exemplo. Não apenas o significado e o valor da honra devem ser ensinados, mas também as bênçãos e recompensas que recebemos quando a praticamos. Então não perca mais tempo. Passa hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Glória a Deus. Agora estamos atualizados
O Senhor é bom. Cadê o pessoal dos VCs? É porque a gente não tinha combinado. Vamos de novo. Cadê o pessoal dos VCs? Terça-feira nós estamos de volta. E se você ainda não conhece nenhum VC, se você não participa de nenhum grupo, eu quero incentivar você. Nós somos 26 grupos espalhados por Teresina e Timon. E se você está fora, você está no lugar errado. Você precisa participar desses grupos. Existe algo que está na sua vida que pode ser compartilhado. E esses grupos, certamente, é um bom meio, é um bom lugar para você estar. Além disso, você vai poder participar de tantas coisas, tantas programações que temos lá. Então, a partir de terça-feira, você já tem um lugar e um horário marcado. Terça-feira, às 20 horas, você tem um lugar para ir, não marque qualquer outro compromisso. Amém, gente? Então, na terça estaremos de volta. Eu quero dizer a você também, os alunos do primeiro e segundo ano do Rema vieram hoje. Glória a Deus. Sexta-feira nós temos a aula nacional de abertura do Rema às 20 horas, vai acontecer aqui. Você precisa estar, você que já é graduado do Rema, você que vai para o primeiro ano, para o segundo ano, precisa estar aqui, vem, traz alguém com você, vai ser um tempo maravilhoso, uma marca do nosso ano, começa agora, sexta-feira, então venha e traga alguém com você, e aproveita também que você que ainda não fez a sua matrícula, hoje mesmo você pode fazer, está com uma condição especial, 10% de desconto, não deixa para amanhã, não deixa para depois, faz a sua matrícula, inclusive ao final do culto, você pode fazer isso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós temos, vamos continuar, né? Estamos hoje continuando, estamos no terceiro dia de celebração, festejando o aniversário da nossa igreja. Na sexta-feira nós colocamos um vídeo aqui, passamos um vídeo, o nosso pastor Sameire, Guto, falaram, Renato também, testemunharam muitas coisas, muitas verdades, dessa construção que tem acontecido ao longo desses 20 anos, pastor Judivan, Rossana também, ontem outros irmãos testemunharam realidades que eles têm vivido, transformações que eles têm provado nesse lugar, e hoje nós vamos dar a continuidade, nós temos a continuação desse vídeo, e eu quero colocar para você agora, fique ligado aí, você que faz parte dessa realidade, desse tempo e desse lugar tão maravilhoso, nós vamos continuar celebrando, e vamos ver esses testemunhos maravilhosos. A influência da palavra e do Espírito rompeu as paredes da igreja e alcançou negócios, empresas e instituições. O Visionários foi muito importante para mim, para minha visão como crente e empreendedora, né? Porque nas reuniões dos Visionários a gente aprendia diversas coisas, como gerir o nosso próprio negócio, como administrar bem, mas como envolver Deus também nessa área, dizimando do nosso faturamento, ofertando e sendo excelentes naquilo que nós fazemos, né? Em todos os detalhes. Esse mover tem despertado gerações. Hoje conhecemos bem o poder que há no verbo da vida, Jesus. Crescer no verbo, eu tenho um aprendizado que eu não sou preso a certos sofismas, que até certas pessoas da minha escola que podem ser cristãos são presos. E viver ao redor dessas verdades bíblicas ao meu respeito é transformador e me faz ter a autoridade que algumas pessoas cristãos não têm. O que me motiva a servir é sabendo que eu estou fazendo não para homens, mas para o Senhor. Desde os 5 anos de idade que eu estou aqui no Verbo da Vida, e durante todo esse tempo eu aprendi muito, tanto com os ministros, como com as pessoas, com os irmãos que têm a visão da igreja. Foi muito importante eu ter feito parte do CVV e aprender a palavra durante todo esse tempo. Para mim foi muito importante para o meu desenvolvimento espiritual, para o meu amadurecimento, para o chamado que Deus tem para mim e para lidar com as dificuldades da vida. E eu conheci o Verbo Teresina num momento muito específico e muito marcante da minha vida, que foi um momento onde eu deixei minha cidade, deixei minha família e cheguei aqui ainda adolescente. E nesse contexto, no Verbo Teresina, foi onde eu encontrei um apoio, não só o apoio da igreja, como o apoio das pessoas. Aqui eu encontrei uma família, e eu percebo que aquela menina que chegou com muita intensidade, mas que precisava amadurecer muitas coisas, hoje ainda precisa amadurecer muitas outras, mas que já ganhou um certo nível de maturidade, de influência, e que também eu tenho marcas que foram deixadas por essas pessoas que eu sirvo ainda hoje, que eu já servi durante todo esse processo de 9 anos,
que vão ficar para sempre, né? Que marcaram minha vida para sempre, que formaram quem eu sou hoje. Tudo que foi vivido, cada passo, cada semente, cada desafio vencido, tudo isso foram respostas a uma palavra liberada por Deus. Celebramos o que Ele fez e continuamos celebrando o que Ele ainda está fazendo. Mas seguimos com expectativa do que ainda contemplaremos e do que ainda viveremos. Olhar para a igreja hoje, para o Verbo da Vida Teresina hoje, ver o crescimento de literalmente um filho, né? Aquilo que a gente foi gerenciando, administrando, a maneira como a gente desde o princípio se entregou e precisou pegar esse filho, né, já criado praticamente, porque a gente pegou uma igreja com 12 anos de existência. Olhar para isso agora, ver esse filho amadurecendo, é ver esse filho dando frutos, é ver famílias que chegaram de um jeito e hoje estão transformadas, é ver histórias que foram sendo moldadas ao longo desses anos em que nós já estamos aqui. E isso, assim, sem dúvidas, é o maior legado, é a maior recompensa, é ver o resultado na vida daquelas pessoas que estão diretamente envolvidas e comprometidas com a igreja. Quando a gente veio para Teresina, eu me lembro de algo que Deus falou conosco, ao nosso coração, sobre nós estarmos aqui como chamas de um grande avivamento que Ele iria promover nessa cidade. E logo veio no nosso coração um apelido para Teresina, a terra do avivamento. O avivamento aqui já começou. Nós temos visto a igreja, de um modo geral, crescendo, avançando, tomando verdadeiramente lugares estratégicos. Nós temos visto pessoas estratégicas se convertendo para aquilo que é o plano de Deus para essa cidade. Eu vejo a Igreja Verbo da Vida em Teresina como esse centro do avivamento, nessa grande obra, desse grande plano que Deus tem para essa cidade. Eu tenho no meu coração a convicção muito plena de que nós realmente estamos entrando numa década onde tudo é possível. Eu não tenho dúvidas de que a gente está entrando nessa nova fase, né? Há um discernimento mesmo no nosso coração, há algo profético mesmo para Teresina, de que nós vamos entrar numa estação onde nós veremos todas as coisas se cumprindo, né? O tempo do cumprimento das profecias, das palavras que foram liberadas ao longo desses 20 anos sobre essa terra. Tantas orações, tantas lágrimas que regaram essa terra, não somente nossas, mas também daqueles que vieram antes de nós. E a nossa perspectiva para o futuro é ver verdadeiramente aquilo que aconteceu no país de Gales em 1906. Eu creio nesse cenário, eu creio nisso acontecendo em Teresina. Que esse fogo seja ampliado, que essa chama aumente e que a gente possa verdadeiramente ver a poderosa mão de Deus sobre essa cidade. A palavra da fé seguirá avançando, cruzando fronteiras, alcançando cidades, gerações e nações. Nós cremos que Teresina é a terra do avivamento e o que Deus está fazendo aqui não termina em nós, mas alcança vidas, famílias e gerações. Nós estamos vendo vidas serem transformadas. Isso nos lembra diariamente que vale a pena permanecer fiel à direção de Deus. Teresina não é apenas um lugar onde estamos, mas é a terra onde Deus decidiu se mover de maneira sobrenatural. A década do tudo é possível nos lembra que, com Deus, limites deixam de existir. O avivamento começa quando as pessoas dizem sim. E aqui no Buqueirão, Deus tem feito grandes coisas porque temos dito sim. Os ventos do Espírito sopraram para Parnaíba e grandes coisas tem feito o Senhor aqui. A palavra da fé chegou em Altos e essa cidade nunca mais foi a mesma. Pessoas continuarão sendo transformadas, famílias restauradas, destinos realinhados. Vidas encontrarão seus verdadeiros propósitos em Cristo. Seguiremos firmes cumprindo a visão e crescendo em fé. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão. Não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. O Projeto Farol, ele é muito mais do que um templo, ele é muito mais do que uma igreja, do que uma nave. É um símbolo de algo grandioso que Deus já começou a fazer nessa cidade. Estamos entrando na década do tudo é possível e o Projeto Farol será o símbolo disso.
será realmente a confirmação daquilo que Deus está promovendo nessa cidade. O Projeto Farol, né, assim que o pastor lançou a ideia, foi algo que nós gostamos, abraçamos, mas inicialmente a gente achava só bonito, né? E aí eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela tinha escolhido um produto na empresa dela para ofertar constantemente. E aí quando eu vi aquilo, foi uma inspiração mesmo para mim. No momento em que estava tudo dando errado, que as notícias e os relatos que a gente tinha da nossa empresa era que tinha que se fechar as portas, que não tinha mais para onde correr. E foi nesse momento que a gente viu o Projeto Farol como uma luz. Ele despertou num momento que a gente estava bem fragilizado, a empresa em si. Houve esse despertar, e graças a Deus a gente teve essa sensibilidade de estar participando assiduamente. E aí, tanto a partir do momento que a gente teve esse despertar, a nossa empresa também ela se reergueu, né? Então, paralelo ao crescimento do projeto, a nossa empresa também foi crescendo. O Projeto Farol, ele nasce da chama do avivamento que está nos nossos corações e da compreensão, do entendimento e da responsabilidade que a gente tem de que a igreja não fique apenas dentro das quatro paredes, juntando pessoas para cultuarem a Deus. Mas a gente tem um entendimento de que o Projeto Farol, ele traz a amplitude do prédio para que isso também se expanda na vida das pessoas, né? Alcançando a sociedade nas esferas mais diferentes que a gente pode ver. A gente sabe que receber Jesus, nascer de novo, conhecer de fato a palavra é o que vai libertar as pessoas, é o que vai dar a elas uma vida nova. Mas a gente também crê, junto com isso, que é possível a gente mudar o cenário social através do conhecimento da palavra e da mão de obra que nós como cristãos temos. E a gente crê mesmo que o nosso templo ele vai chegar, e ele vai chegar trazendo junto com ele um novo templo. Estamos certos de que todas as palavras lançadas sobre nossa igreja se cumprirão. E a partir de agora, inauguramos a década do Tudo é Possível. A década do Tudo é Possível começou. Graças a Deus, que bom poder ouvir tudo isso, ver o crescimento desse lugar, dessa igreja, das pessoas, porque na verdade o crescimento é exatamente isso, são pessoas, são famílias sendo transformadas e muitas coisas acontecendo exatamente por conta disso. Você se alegra com tudo que você viu? Graças a Deus, muito bom viver tudo isso. Eu quero saber também agora dos nossos visitantes, onde eles estão. Tem alguém que está hoje à tarde pela primeira vez nos visitando na Igreja Verbo Teresina, faz o sinal com a sua mão. Se você está aqui pela primeira vez, temos mãos levantadas lá atrás. Tem mais alguém? Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé só um segundo, por favor. E você que está aí próximo a ela, já sabe o que fazer. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas. Se você já congrega em algum lugar, leva para o seu líder, para o seu pastor. Um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero te dizer que aqui é um bom lugar para você congregar e a Bíblia nos instrui a respeito desse ambiente que é importante estarmos. E se você decidir estar aqui, será uma grande honra para nós recebê-las. Uma salva de palmas para elas. Ao final eu volto aqui, nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês, lá vai ter algo para você comer, algo para você beber, tem um presentinho que nós queremos também te entregar, é uma forma que temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor. Aí eu vou voltar aqui ao final, vou sinalizar para você, vai ter uma equipe lá atrás te aguardando, se alguém te convidou, pode ir também com você, para que você não fique deslocada, tá bom? Ao final eu volto, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós estamos hoje celebrando o aniversário da nossa igreja e você foi chamado para um tempo como esse, um tempo de uma oferta especial, algo que nós vamos trazer ao Senhor. E é interessante que muitas vezes vamos entregar em um ambiente, vamos entregar a pessoas, mas o fato é que nós estamos dando ao Senhor. Amém? Você trouxe algo especial para entregar a Ele?
Sabe, em aniversário tem alegria, em aniversário tem bolo e no final nós vamos ter bolo, amém, gente? Em aniversário nós temos um presente especial para entregar, amém? Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 2. Eu não vou ler os versículos inteiros, mas eu quero destacar algo para você. Eles viviam aqui o tempo da construção de um templo. Eu acho interessante a conduta de Davi, porque esse templo nem seria construído por ele. O Senhor escolheu o seu filho Salomão para a construção desse templo, mas a conduta de Davi diante desse momento de oferta é maravilhosa, porque fala não sobre o nome de alguém que vai ser erguido ou levantado, mas ele destaca o amor que ele tem, a casa do Senhor, o tempo inteiro ele fala sobre essa entrega ao Senhor, e esse de fato precisa ser o nosso coração. A entrega, a oferta, os dízimos, a nossa fidelidade é para o Senhor. Amém? No versículo 2, bem no começo, ele diz assim, olha, com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus. Aí ele vai seguir dizendo aquilo que ele preparou. Ele diz, olha, com todas as forças eu preparei. Sabe, a oferta, dízimos é algo que nós precisamos gerar, nós precisamos preparar para o Senhor. No versículo 3, ele diz, olha, além disso, pelo amor que eu dedico à casa do meu Deus. No começo do versículo 2, ele diz, com todas as forças eu preparei algo para entregar ao meu Deus. No versículo 3, ele disse, além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus. Aí ele vai seguir relatando aquilo que ele veio entregar ao Senhor. E aí no final do versículo 5, ele vai dizer assim, e agora? Quem é que está aqui? Porque ele estava diante de uma convocação para o povo. Ele diz, quem hoje está aqui igualmente disposto? A parte B do versículo 5, quem é que está aqui igualmente disposto, assim como eu, a fazer exatamente isso? A entregar ao Senhor aquilo que está com você, mas de fato, tudo é dele. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, a palavra fala sobre isso, e tudo que nós temos vem do Senhor. Inclusive a capacidade que temos de produzir vem dele, ele nos fala isso lá em Deuteronômio no capítulo 8. E ele vai dizer também no versículo 9, diz que todo o povo se alegrou diante da atitude do rei e dos seus líderes, porquanto entregaram suas ofertas com alegria, com generosidade e com pureza de coração. Esse é o momento que nós devemos fazer exatamente isso. Como eu disse, nós somos chamados para esse tempo, nós somos chamados para o momento de uma oferta especial. É algo que nós preparamos, é algo que nós decidimos no nosso coração, é algo que o Senhor propõe no nosso coração, mas nós precisamos ter essa atitude de, assim como o rei Davi, nesse contexto, ele derrama sobre aquele povo uma convocação, mas ele fala a respeito do coração dele. Ele fala da sua entrega, ele fala da sua generosidade, ele fala do seu cuidado para com a obra de Deus, e de fato todos nós precisamos ter isso em nós, em nosso coração. Isso precisa estar muito claro. E é interessante porque isso vai contagiar outras pessoas. O versículo 9 diz exatamente isso. O povo muito se alegrou com a atitude do rei e dos seus líderes, e foram participantes daquela entrega. Então esse é o momento de nós ofertarmos e dizimarmos, mas não fazermos de qualquer forma. Fazemos com toda alegria, com toda generosidade no nosso coração. Amém, gente? Se você está aqui e você deseja fazer do modo tradicional, você encontrou aí um envelope como esse na sua cadeira ou na cadeira à frente. Nós temos o Pix da nossa igreja aqui também. Lá atrás tem as maquinetas de cartão de crédito ou de débito, que você não vai perder a oportunidade de ser generoso e de entregar ao Senhor com toda a alegria do seu coração essa tarde. Amém? Vocês estão prontos? Vamos orar. Você pode estender a sua mão ou o seu envelope. Vamos consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos para dar a Ele essa tarde, com toda a alegria, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de honrar o Senhor. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, considerando que é o Senhor o autor de todas as coisas, de todas as riquezas que nós possuímos, de toda a capacidade que nós temos de produzir, vem do Senhor. O que nós estamos dando é aquilo que o Senhor mesmo nos confiou. Nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, e Te entregamos com toda a alegria, na certeza de uma multiplicação que vem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Agora nós teremos mais um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Se conecta
Aquilo que você não conseguiu resolver até agora, deixa lá fora. Traga o seu pensamento cativo à palavra. Nós teremos um tempo de ministração aqui com Janaína Albuquerque, que tanto nos abençoou na sexta-feira, tanto tem nos abençoado ao longo desses dias. E daqui a pouco ela vai subir aqui e vai trazer uma palavra da parte do Senhor, que certamente vai alcançar o seu e o meu coração, em nome de Jesus. Amém? Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, vamos orar em línguas um pouco. Chore, sombras, sombras. Cochorevras, sombros, sombros, vladriambra, vladriambra. Chorro, socrevras, tembras. Oh, lexerecandravaras. Oh, rablabravravras. Movimenta o teu espírito. Chorre barachom rabababas. Chorre cosembravlabras. Oh, diz a tua carne, por que é que você está aqui? Para que você saiu de casa? Cocherabrabrabras. Coloca ela no lugar dela. Nós oramos no Espírito. Sombra, 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 bravras. Nós estamos aqui por sua causa, Senhor. Por isso viemos hoje à tarde para esse lugar. Nós trazemos todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Entendemos que vamos sentar na mesa e comer e beber do que Ele tem para nós.
Sombras. Por isso viemos, por isso estamos aqui. Não somos religiosos. Não viemos porque é o aniversário da igreja. Não viemos porque se não estivermos aqui seremos contactados. Nós viemos porque entendemos que é importante, que nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nosso espírito precisa da comida e da bebida desta tarde. Por isso nós corroboramos com você, Senhor. Estamos aqui por sua causa, é por causa de você. Nós aquietamos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Colocamos a nossa carne em sujeição. Oh, nós nos lembramos da importância de congregar. Quão maravilhoso é termos um lugar para nos ajuntarmos em Teu nome. É uma honra, é um privilégio. Chumbras. Você é o nosso pão, você é a nossa vida, você é a nossa força, você é a luz no caminho, você é a resposta, você é a saída. Você sabe o que nós não sabemos, você está no nosso amanhã. Nós nada sabemos, quem sabe tudo é você. Nós nada compreendemos se você não nos fizer saber. Não há em nós nada que vale a pena se não for por sua causa. Sem ti nada podemos fazer, nada podemos fazer. Sem ti nada podemos fazer. Sem ti nada somos, sem ti nada temos. Você é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Nossa esperança está completamente em ti, totalmente em ti. Te agradecemos e te louvamos e te bendizemos. Bendito é o Deus da nossa salvação. Bendito é o Deus da nossa salvação. Bendito é o Espírito da verdade, que dá testemunho da verdade. Que habita em nós, que habita em nós o Espírito da verdade, o Espírito de conselho que nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina todas as coisas. Não há resposta que Ele não tenha, não há saída que Ele não aponte. A porta que Ele fecha ninguém abre, mas também a que Ele abre ninguém fecha. Nós te bendizemos nessa tarde, Senhor. Este é o teu tempo, este é o teu lugar. O aniversário é sobre você. O aniversário é sobre você.
É sobre você, é por sua causa. É por sua causa, é sobre você, Senhor. Obrigada por essa rica oportunidade de estarmos reunidos no nome de Jesus. Todos reunidos no mesmo lugar. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. Que venha a tua clareza e a tua iluminação sobre nós nessa tarde. Este é o teu tempo, esta é a tua hora, esse é o seu momento. Nós deixamos para trás todas as coisas, nos concentramos no que viemos fazer neste lugar. Nesta tarde e noite, dedicamos a você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Você concorda? Amém. Graças a Deus. Ficaríamos mais. Muito obrigada, pessoal. Que bênção, graças a Deus. Esse é o dia que o Senhor criou para que nos alegrássemos nele. É um dia de paz e de bênçãos, graças a Deus. Amém? Você está bem? Ainda está comemorando aniversário? Ainda estamos de aniversário. Amém? Graças a Deus. Eu lembrava enquanto orava que no dia de Pentecostes, quando a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A gente sabe que esse episódio aconteceu dentro de uma festa. Jerusalém estava cheia de pessoas, cheia de turistas, pessoas de todos os povos conhecidos estavam naquele lugar. E foi num momento como esse que Deus optou pela descida do Espírito Santo, né? E eles, quando a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, é muito mais, pelo menos no meu entendimento, é muito mais do que simplesmente estar todo mundo realmente, literalmente, trancado no mesmo ambiente. Para mim fala muito mais do que simplesmente fisicamente estar no mesmo lugar. Mas estavam todos no mesmo lugar físico, mas também no mesmo lugar espiritual, localizados na mesma sintonia, localizados no mesmo pensamento, desejando todos a mesma coisa. Entende? Vai muito mais do que estar todos reunidos fisicamente. Amém? A mesma coisa aconteceu, por exemplo, na casa de Cornélio, quando ele mandou chamar a Pedro. E quando ele chegou, né, ele se prostrou nos pés dele e disse, olha, levanta, está tudo bem, eu também sou homem. Olha, estamos todos aqui reunidos para ouvir o que da parte de Deus nos será dito através de você. Todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo intento, no mesmo coração, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, no mesmo desejo. Amém? A Bíblia diz que na unidade o Senhor ordena a sua bênção. Essa questão de estar todo mundo afinado, isso liga, aciona um interruptor de algo específico. Você compreende isso? Isso é bem interessante. A Bíblia diz que quando alguns apóstolos, eu não lembro agora, eu acho que era Paulo e Silas, eu não lembro, o pastor vai me corrigir, quando eles estavam presos e foram soltos, e aí eles correram para os seus, e diz que, era eles dois que levaram chicotada? Bom, e eles correram para os seus, e diz que eles levantaram a voz e a uma oraram, tu, soberano Senhor, que criaste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca do seu santo servo. É interessante que, na verdade, quando diz todos a uma oraram, não é exatamente que todos foram guiados para levantar a voz e dizer a mesma oração. Tá, é possível que talvez um tenha levantado a voz e os outros concordaram, ou então que todos ali oraram, querendo dizer a Deus esta mesma coisa. A questão que está dizendo ali é, todo mundo estava reunido, não só no mesmo lugar, mas com o mesmo coração, com a mesma atitude, com a mesma, o mesmo desejo, o mesmo pensamento, e levantaram a Deus este mesmo clamor. Agora ouve as suas ameaças e concede aos teus servos, que levem a sua palavra com poder e autoridade, que os sinais acompanhem. E aí a Bíblia diz que o lugar tremeu, houve um terremoto específico só naquele prédio. Então às vezes a gente desconhece
a importância da concordância, de estar todo mundo no mesmo lugar, amém? O mesmo lugar, físico, emocional, espiritual, de pensamento, de intenção, o mesmo lugar. Então, quando a gente vier para a igreja, vamos vir para o mesmo lugar? Entende? Vamos estar reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me manifestarei a eles. A minha presença estará... Ora, querido, todos nós carregamos a presença de Deus. Então, isso aí já é um fato. Agora, a presença manifesta é uma outra coisa. Você compreende? Pronto, a presença manifesta é essa que ele falou. Quando estiverem reunidos no meu nome. Reunidos no meu nome quer dizer, nós estamos aqui por causa dele, por ele, porque amamos ele, porque queremos receber dele, é só por causa dele que a gente está aqui. Ou seja, a gente está todo mundo aqui neste mesmo lugar. Que lugar? Ele. Pronto, aí ele diz, aí a minha presença manifesta, vai estar com eles. Porque espiritualmente já está dentro. Entende? Eu estou falando um pouquinho, antes da gente começar o que a gente realmente vai começar, sobre essa importância de estar mesmo naquele lugar. Amém. Não sejamos religiosos. A gente não sai de casa no domingo porque é domingo, e domingo é dia de crente vir para a igreja. É um costume bom, inclusive nunca abandone esse costume. Amém? Paulo disse claramente, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não. Congregue. É bíblico, é correto. Amém? Se a gente não faz por nenhum motivo, vamos fazer pelo menos pelo bom costume. Tudo bem. Mas a gente pode sair desse nível raso, de só pelo costume. Né? Essa é a proposta. E vir todos para este mesmo lugar espiritual. E aí, queridos, quando a gente tiver todo mundo no mesmo intento, e não pensando que hora vai acabar, eita, a pizzaria vai fechar. Ah, meu Deus, será que vai dar tempo de eu resolver as coisas de amanhã, porque amanhã os meninos vão para a escola? Quando a gente deixar essas coisas e estar no mesmo lugar, algumas coisas interessantes vão começar a acontecer. Amém? Graças a Deus. Pensando sobre o que a gente poderia conversar nessa tarde e noite de aniversário, é o nosso último período com vocês, né? Eu agora, João, logo em seguida. Nesse momento de aniversário, é a nossa última ocasião, e eu pensando... diante de Deus, orando, o que você realmente quer que seja trazido naquela tarde? Eu sempre digo isso, eu não sei os demais pregadores aqui, né, o pastor e os demais pregadores, mas a mim, o mais delicado de uma oportunidade para pregar, é ter certeza de que eu estou trazendo o que deve ser trazido. Porque conselho tem muito, né? O que dizer, isso aqui está recheado amplamente. A questão é, de tudo que tem aqui, qual é a da vez? Entende? Qual é o do momento? Eu não posso, amar, dizer assim, ô Senhor, me guia aqui em nome de Jesus, é essa. Não posso fazer isso. Eu vou trazer essa palavra aqui, Senhor, agora onde o meu dedo cair vai ser essa aqui. Eu não posso fazer isso. Nós precisamos saber de Deus, de tanta alimentação, qual é a da vez? Entende? Porque Deus sabe quem estará naquele ajuntamento específico e dos que estarão, o que eles precisam. O que a gente precisa ouvir? O que a gente precisa comer hoje? Entende? Às vezes é possível que a gente, por exemplo, vá no nutricionista e ele faça alguns exames e os nossos exames apontem que a gente precisa parar de comer coisa X e Y. Mas eu gosto muito de coisa X e Y. Pois é. Mas se eu quiser viver bem e saudável, eu tenho que abandonar coisas X e Y e comer o que o nutricionista falou. Neste ambiente aqui, todos no mesmo lugar, o grande nutricionista ou o grande cozinheiro, o grande chefe, o mestre Cuca, é ele. E ele, amado, vai botar para ser servido o que a gente está precisando, não o que a gente está querendo. Às vezes a gente quer uma sobremesa bem maravilhosa, mas ele diz, não, hoje você precisa de legumes. Hoje você precisa de proteína, carne. Você entende? Então, assim, nem sempre a gente vai ouvir de algum ministro o que a gente gostaria de ouvir. Mas a gente precisa ter certeza, nós ministros, de que estamos dando o que o povo precisa ouvir. E esse é o desafio. Amém? E pensando de novo, né? Eu estou nessa tônica.
Cumprindo a visão, inaugurando a década do tudo é possível. Pensando nesse slogan que vocês receberam, né, para marcar essa data de aniversário, esses 20 anos, a década do tudo é possível. Iniciando a década do tudo é possível. Amém? Eu acho muito sugestivo o que vocês colocaram. E desde que eu cheguei que isso está falando comigo de alguma forma. Tudo bem? Vamos ver aqui como é que eu vou começar, o que eu preciso começar. Eu precisava que Sameire viesse para cá. Ela está bem ali. Vem cá, mulher. Senta aqui. Que eu precisava de tu aqui. Amém? Ok. Então. Vamos fazer assim? Vamos começar... Desculpa, viu, Samson? Vamos começar, por favor, abrindo comigo lá em Efésios. Eu estou com essa Bíblia nova que não é a minha Bíblia. Na verdade, a minha Bíblia, ela tem mais de 25 anos. Ela é toda velhinha, toda riscada. João não gosta que eu use ela porque ela é muito velha. Aí eu tive que trazer essa Bíblia nova, mas ela não dá muito certo para mim, então... Porque a minha já está toda arriscada, eu sei exatamente onde eu vou, entendeu? Ok, pronto, eu achei aqui. Eu queria que nós abríssemos, por favor, em Efésios 5. A gente vai ler um pouquinho a mais, só para a gente entender o contexto, para a gente chegar então no versículo que eu preciso, tá bom? No versículo 11, ele diz assim... E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, irmãos, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos parar aqui. Isso fala para mim que ele está dando aqui um dos exemplos de não ser nécio, mas ser sábio. Eles, portanto, irmãos, por causa das obras infrutuosas das trevas, né, por causa desse presente século, das coisas perversas que vão mesmo se multiplicar, o que eles fazem até dizer é torpe. Então, assim, por causa de toda a expansão de mal que a gente sabe que vai ter, ele diz, irmãos, por favor, veja prudentemente como você anda. Andar na Bíblia fala de vida, cotidiano. A estrada, quando diz a estrada do justo, a vereda do justo, o seu caminhar, o seu andar fala da sua vida diária, o hoje, o amanhã, o depois da manhã, o ano que vem, vida, amém? Ele diz, portanto, veja como você vive, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo. Como sábio, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias, eles são maus. Por isso, porque os dias são maus, versículo 7, não seja insensato. Mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Porque os dias são maus, não seja nécio, mas sábio. Aí ele vai dar outro exemplo. Procure compreender qual seja a vontade do Senhor. Isso deixa bem claro para mim que não querer compreender qual é a vontade de Deus é loucura. O nécio, o louco, o insensato, o falto de juízo, o aluado, o abestalhado, ou qualquer outra que vocês conheçam aqui no Piauí, falta de entendimento, o tolo, ele não quer saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. E é isso que Paulo está dizendo. Ele vem falando, amado, sobre as torpezas deste mundo. Ele vem falando porque os dias são maus. Ele diz para a gente remir o tempo, ou seja, tratar o seu tempo com sabedoria, com inteligência, né? Fazer o que realmente deve ser feito, ter foco, não perder tempo com bobagem, né? Administre bem o seu tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, porque os dias são maus, já por causa disso, não seja insensato, seja sábio. Procure compreender qual seja a vontade do Senhor. Significa que procurar, querer saber o que ele pensa, qual é a opinião dele, qual é a direção, qual é o norte, é sabedoria.
Não querer saber é loucura, insensatez, é coisa de gente louca. É coisa de gente que não sabe a gravidade de tentar andar pelos seus próprios pés. De tentar andar pela sua própria cabeça, pelo seu achômetro, pelo seu fazer as contas, 2 mais 2 vai dar 4, isso aqui vai dar bom, eu acho que Deus vai abençoar isso aqui. Deus abençoa os seus planos. Deus abençoa os seus próprios planos. Quando o meu plano está em linha com o plano dele, a bênção é certa. Quando o meu plano não está em linha com o plano dele, a bênção é duvidosa. Você entende? Porque os planos de Deus já vêm do alto, abençoados. Dentro desta década de tudo é possível. Certo, é uma década de tudo que tudo é possível, ótimo, graças a Deus. Falamos na primeira noite que eu ministrei, que tudo é possível ao que crê. Então, se a década é do tudo que é possível, e tudo é possível para quem crê, então tudo que a gente conseguir crer, nele será possível, ótimo. Mas a tônica desta noite específica é, certo, dentro da década do tudo é possível, qual tudo é possível Deus quer que aconteça nessa década especificamente? De todas as coisas possíveis que a fé de vocês pode trazer para vocês, quais são as específicas dessa década? Você compreende? Desta década. E hoje a gente vai trazer essa tônica de saber o que Deus tem para nós nessa nova década. Irmãos, Deus fechou um ciclo e está abrindo um outro. Inclusive o vídeo terminou com isso hoje. Inicia-se hoje, parece que foi assim que terminou esse vídeo de hoje, né? Inicia-se hoje a década do tudo é possível, né? Realmente Deus, ele tem essas estações, essas estações, essas temporadas, essas viradas, fecha um ciclo, abre outro. Ele tem realmente esses marcos, essas divisórias de tempo, entende? Isso é realmente real. E não só para vocês como coletividade, como igreja, mas ele tem essas estações para a nossa própria vida. E é onde entra essa passagem que eu estou falando. Não seja nécio, não seja tolo, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade geral? Qual é a vontade particular? O que é que Deus tem para nós como corpo de Cristo, como igreja dentro de Teresina? E o que é que Deus tem para mim como indivíduo que faço parte desse corpo Verbo da Vida de Teresina? Você compreende? E um dos relatos aqui do vídeo, um casal jovem aqui que... pelo que eu entendi, eles são empresários. No pior momento da empresa deles, eles viram o testemunho de alguém, de uma mulher que dizia que pegava algo específico da sua empresa e doava aquilo todo mês para a igreja, uma coisa assim. Diz que aquilo inspirou ela e no momento mais improvável, ela começou a fazer a mesma coisa na empresa dela e isso virou uma chave por onde Deus conseguiu fazer fluir para salvar a empresa. É interessante essas direções específicas. O que vamos falar hoje passa pelo ser guiado, por ter certeza do que Deus deve ser feito. Certo, tudo é possível. É uma década do tudo possível, certo? Mas dentro do tudo possível, qual é o possível para este tempo? A gente tem que crer para quê? Qual é o nosso foco? A gente vai ajustar nossa lente, né, do nosso binóculo para onde? Amém? Eu tenho coisas fervendo, eu estou tentando organizar. Eu acho que eu vou começar pelo fim. A sua casa, que vocês estão fazendo, né? Nós estivemos lá visitando a construção deles, acredito que você deve saber que eles estão construindo, né? Nós há 2 anos... temos morado na casa também que nós construímos, depois de 30 anos de casado, 28 morando em casa de aluguel, pagando e melhorando a casa dos outros, né? Mas agora, é interessante, mas depois de 30 anos de vida, nós finalmente conseguimos ter a nossa própria casa, né? E isso aconteceu, é muito interessante, porque a gente tinha esse terreno há 11 anos. João foi guiado a comprar esse terreno num condomínio que inclusive parecia que nem ia dar certo. Depois o condomínio deu certo. Mas de 11 anos que a gente tinha esse condomínio, nenhum momento desses 11 anos chegou a nota, começa a construir agora? Começa a construir agora?
Então, João foi guardando o terreno. Houve momentos, porque quem estava à frente do condomínio passou um calote no povo, que eu pensei, o condomínio vai dar para trás, a gente vai perder, melhor você vender o terreno. Passa o terreno para frente, João. E ele não tinha essa direção. E ele preservou a direção que ele tinha. É muito importante andar numa direção a despeito de tudo à sua volta. Para que eu possa me manter firme numa direção específica, apesar do que eu estou vendo aqui fora, eu tenho que ter muita certeza de quem falou. Você concorda? Depois de 11 anos, dentro do período que a gente saiu da frente da igreja, em dezembro de 2019, nós entregamos a igreja, inclusive ali naquele aniversário da igreja, que acontece logo após a formatura. Né? Todo mundo sabe que ali, em dezembro, segundo, terceiro final de semana de dezembro. Em janeiro entrou a pandemia. Desculpe, em março. Então, assim, no começo do ano de 2020 entrou a pandemia. E foi nesse momento de pandemia que Deus começou a falar comigo e eu comecei a levar para Ele, porque eu era mais resistente sobre construir, era eu. Porque por mim tinha se desfeito do terreno. Quem segurava o terreno era Ele. E o Senhor começou a falar comigo e aquela nota começou a chegar, é tempo de começar. Aí eu disse, João, eu acho que Deus está falando comigo que a gente precisa começar a prestar atenção no terreno. E aí ele então percebeu também esse aval e ele começou a se movimentar. Então assim, um ciclo para nós fechou em um ciclo grande, né? Porque está à frente da igreja em Campina Grande. Não foi só um ciclo assim de muito tempo, mas assim, é a intensidade desse tempo. É todas as coisas que aconteceram dentro desse espaço de tempo. Quando João assumiu a igreja, Gabriel tinha 1 ano, eu acho. 1 ano e meio, perto de 2 anos. Dentro desse prazo eu tive mais outros 2 filhos, entende? Dentro desse prazo eu casei um dos meus filhos. Dentro desse prazo eu me tornei diretora da escola de ministros, depois diretora do Rema por 11 anos. Dentro desse prazo nós construímos aquele prédio, porque quando pegamos só tinha um terreno, eles tinham acabado de comprar o terreno. Então, o que você vê lá hoje, em pé, foi dentro dessa gestão. Então, assim, foi uma gestão de 22 anos muito profunda. Aconteceu muita coisa pessoal e a nível de congregação dentro desse período. Mas quando aquele período se fechou, uma das primeiras coisas que Deus nos dirigiu foi: agora é tempo de construir sua casa. E quando eu particularmente orava sobre aquilo e via o desafio que era, chegou para mim um consolo que me disse assim: Ele construiu a minha casa, agora eu vou construir a casa dele. E coisas muito sobrenaturais aconteceram durante a construção, né? Muitas doações. A porta de entrada da nossa casa, de madeira sólida, de mais de 3 metros de altura, foi uma doação. Então você entra na casa por uma doação. Você abre e entra pelos portais de uma doação, entende? E eu percebia que isso, no nosso caso, era um galardão, era uma colheita justíssima, né? No caso de vocês, é mais ou menos uma nota que João teve também sobre, por exemplo, a reforma do ministério. Eu percebo que toda melhoria na casa de vocês, toda finalização, todo acabamento, toda construção, ela vai refletir nesta igreja e vai refletir na vida pessoal da membresia. Se você bem soubesse, e eu sei que alguns sabem, você veria esta oportunidade da casa pastoral como um bom investimento para a sua vida. Você entende? Sabe quando você tem assim uma visão empreendedora e você bate o olho num bom negócio e diz: cara, eu acho que isso aqui vai dar um bom negócio. Vamos começar a vender isso aqui? Pronto, é mais ou menos isso. Se eu fosse você, eu veria como um bom negócio. Porque é interessante essa via de mão dupla, entende? Se a casa pastoral, se a vida pastoral, se a família pastoral vai bem, eu planto aqui, isso volta para mim em medida recalcada, sacudida e transbordante. E fica tranquilo, ninguém me encomendou essa mensagem. Nós não trabalhamos assim no Verbo da Vida. Não é do nosso feitio. Amém? Tudo bem? É porque eu vi que realmente é um princípio espiritual que funcionou conosco, né? E eu sei que funciona com vocês. A feitura, o encerramento da casa de vocês vai ter muito a ver com esta casa.
como aquela casa que vocês mostraram no vídeo, Projeto Farol, né? O fato de vocês terminarem essa casa, que vai ser terminada dentro desse semestre, né? Em nome de Jesus, mas vai ser terminada dentro deste ano de aniversário, o ano de 20 anos, é um fechamento de um ciclo, e outro ciclo se inicia na vida de vocês, né? Se é para a vida de vocês, consequentemente, acaba sendo para a vida da igreja também, amém? Tem uma passagem no Salmo 2 que o Senhor me trouxe essa frase, já tá, desde que eu cheguei, ela está aqui há um tempo, sobre você. Eu queria abrir no Salmo 2, por favor. Ok, estamos tratando várias coisas na saideira, né? Coisa de saideira. Diz assim, só um minuto. Na verdade, tem algumas verdades nesse salmo todo que a gente vai traduzi-las para esse contexto. Versículo 1, vamos ler o salmo todo. Porque se amotinam os gentios e os povos cogitam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ok, vamos parar aqui. Eu lembro que quando a gente estava conversando, em um desses dias no restaurante, você falava que Teresina é um dos lugares menos evangelizados, não sei se do Brasil ou do Nordeste. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar desse salmo. Quando ele diz que os povos de Teresina se amotinam e imaginam coisas vãs, e os poderosos de Teresina se levantam e consultam como eles combateriam contra o Senhor Jesus, contra Deus e contra Jesus, que é o seu ungido, dizendo, vamos quebrar as suas ataduras e as suas cordas sobre nós. Mas, versículo 4, aquele que habita nos céus vai rir dessas pessoas e zombar delas. Então lhes falará na sua ira e no furor os turbará. Eu, porém, eu já ungi o meu rei sobre o seu santo monte e proclamei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Jesus ressuscitou, ou seja, ele já veio, já morreu, já ressuscitou, e na sua ressurreição, pronto, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje você é o primogênito dentre os mortos. Pronto, isso aqui já aconteceu, ou seja, pessoal de Teresina, isso aqui já aconteceu. Ou seja, vocês já reinam nele. Ele já pagou todo o preço, ele já fez tudo o que deveria ter sido feito. Todas as coisas têm nele o sim e o amém para a glória de Deus Pai. Todas quantas são as promessas de Deus. Ele já fez, já ressuscitou, sim. Ele já foi gerado. Este é o meu filho, eu hoje te gerei. Mas aí, eu estou parafraseando, ele diz ao anjo da igreja, desta igreja, pede-me e eu te darei os gentios desta terra por tua herança, e os fins do Piauí por tua possessão. Eu vou ler de novo nesta visão do que eu estou falando. Eu já declarei o decreto, né? O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, já aconteceu, ele já ressuscitou. Todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, por ele o amém, para a glória do próprio Deus. Por isso, pede-me, anjo da igreja, e eu te darei os gentios desta terra e os confins do Piauí por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro e os despedaçarás com vaso do oleiro. É óbvio que ele não está falando aqui sobre machucar pessoas, ele está falando sobre despedaçar obras satânicas, sobre pensamentos confusos, língua que se levanta contra o povo de Deus, dedo que aponta negativamente. Ele vai desfazer essas coisas. É quando a Bíblia diz lá no outro salmo, que diz que ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos.
Ele faz cessar as tuas guerras até o fim da terra. Ele faz cessar as guerras do Verbo da Vida em Teresina, em Petrolina, até o fim da terra. Ele quebra arco, corta a lança, ou seja, ele despedaça o que promove essa batalha. É o quê? É dureza de coração? É incredulidade? É religiosidade? É erros de outras lideranças que deixaram o povo ferido? É o quê? Ele quebra arco, lança e queima carros no fogo. Ele faz cessar essa guerra, essa batalha. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Tu esmagarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, líderes, presta atenção. Agora, pois, ó reis fala de liderança, pessoas que têm influência, pessoas que são formadores de opinião. Se você está aqui e é um formador de opinião dentro do Verbo da Vida, ó reis, faça o seguinte, seja prudente. Deixem-se instruir, ó juízes da terra, desta terra do Piauí. Se deixe instruir, sejam prudentes, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Esse é o conselho para os reis do Verbo da Vida no Piauí. E ele continua fechando, beijai o filho é Jesus. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O verbo da vida é Jesus. Interessante. Beijai o filho. Beijai, quando diz beijar, ele está dizendo agrada o filho. Respeita o filho. Não só o filho Jesus, mas respeita o verbo da vida. Honra a palavra da fé que você recebeu no verbo da vida. Não cospe no prato que você comeu. Mas hoje eu não vejo, hoje eu não acho, hoje eu não concordo, certo? Mas te alimentou um tempão. Não cospe no prato que você comeu. Beija o filho. Beija o filho. É interessante porque quando Paulo foi no caminho para prender os cristãos, que Jesus apareceu quando ele nasceu de novo, você lembra lá, aquela luz, ele caiu no chão. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas só que Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja. Ele pegou cartas para prender igreja. Mas quando Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, ele estava dizendo, o que tu fizer à igreja, Paulo, é a mim que tu faz. Eu e a igreja, Paulo, somos um, tu não entendeu isso. Ou seja, se você beija a igreja, é a mim que você beija. Beije o filho. Beije a igreja. Não sei se está dando para entender. Beijai o filho, beije a igreja. Para quê? Para que ele não se ire e pereceis pelo caminho. Quando em breve se acender a sua ira, serão bem-aventurados aqueles que nele confiam. Amém? Pronto, eu acho que está dito. Depois vocês podem ler um salmo com mais cuidado pessoalmente e fazer a tradução que eu quis trazer. Mas pede. E isso aí eu via bem assim, forte, né? Assim, frequente. Em lugares difíceis e áridos e delicados. A gente sabe que há lugares e lugares. Há lugares no Oriente que é complicado plantar igreja. Há lugares na Europa falindo espiritualmente em alguns ambientes. Então, assim, acho que cada pastor deve saber o solo que está lidando, né? E como agricultor, tem solo que é tão fácil que até com a mão você escava, planta, passa o pé ali. Mas tem outra que tem que ser escavadeira. E tem outro que tem que preparar o solo primeiro, com antecedência, para depois ver daqui 2 ou 3 meses se põe uma semente. Então, assim, cada agricultor deve saber como lidar com o seu solo específico.
Tem solo que está tão desnutrido, ou foi tão machucado, ou levou tanto sol, está tão ressequido, que ele é mirrado mesmo. Enfim, de qualquer forma, a terra foi feita para produzir. Enquanto houver dia e noite, haverá chuva, sol, né? Semente, semeadura, ceifa, foi feita para produzir. Então, há disponível em Deus a sabedoria da ferramenta adequada para o respectivo solo. Mas dentro do que eu estou querendo te dizer, ele me disse bem forte isso. Pede. Pede está falando de gastar tempo em oração, gerando novos nascidos. E olha que eu estou falando com ele, mas isso recai sobre toda a liderança da igreja, líder de departamento e principalmente, amada, ovelha. Porque quem gera ovelha é ovelha. Você entende? Então, assim, essa questão de colocar-se diante de Deus, dizer, Senhor, eu quero o povo de Teresina. Me dá as almas de Teresina. Conduz essas pessoas, escoa essas pessoas, como quando chove torrencialmente dentro de Teresina. E chove muito e as águas escoam. Nós queremos que essas águas, esse povo que é a multidão, escoe para dentro do nosso bueiro. Da nossa boca de lobo. Eu quero que elas caiam aqui dentro. Eu quero que elas caiam dentro das congregações. Eu quero que elas caiam dentro dos GC, VC, sei lá como é que vocês chamam. Essas águas têm que correr e escorrer e cair dentro da nossa boca. A gente quer eles aqui dentro. A gente quer engoli-los. A gente quer pegá-los. A gente quer colhê-los. Você entende? Aleluia. Nós queremos, pede-me e eu te darei. Eu te darei os gentios de Teresina. Eu te darei as extremidades da possessão. Então somente gera essas pessoas. Há muito povo nessa terra que não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Não haja conformidade. Não haja conformidade. Nunca haja em nós esse sentimento, já está bom, dá para levar assim, tem casos piores. Não haja conformidade. Reconheço o meu solo, não quero comparar meu solo com o solo de ninguém, irmãos. Petrolina é uma coisa, Campina Grande é outra, BH é outra, o Ceará é outro, entendeu? O norte é um solo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O norte, eles são desbravadores. Eu conheço Sheila, minha amiga pessoal, em Marabá. Eles botaram a cara ali dentro, não foi fácil. Eles foram dos precursores, porque eles chegaram botando a cara e botando força, muita força, para puxar o povo de uma mentalidade em que foi difícil. E hoje eles estão lá ainda naquela luta. E todos os demais que têm se estabelecido no norte, Deus tem zelo do norte, Deus ama o norte, Deus quer guiar ferramentas para o norte. Então, assim, quem está no norte, ele não tem que olhar para Campina Grande e dizer assim, puxa vida, a gente não é tão bem sucedido quanto ele. Gente, é um solo específico. Entenda e discirna o seu solo. Cada agricultor tem que saber lidar com o seu solo. Você entende? Então, assim, Deus tem a forma e as ferramentas, mas comigo, através de mim, o Senhor me diz, peça. Ou seja, comece a orar pelas pessoas. Nesse pedir vai vir também, sei lá, provavelmente uma estratégia, uma direção. Não seja nécio, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. O que é que há nessa década? O que é que tem nessa década? É a década do tudo é possível, certo? Mas dentro de todas as bilhões de coisas que são possíveis, quais são as que você quer para agora? Você quer a vida das pessoas. Amém? A Bíblia diz, amado, que Deus tem uma vontade, uma única vontade que se divide em dois braços. Que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Entre esse e esse braço tem muita coisa para ser feita. Você entende? Tem muita coisa para... E entre um braço e outro é que repousam os 5 dons ministeriais. Porque os 5 dons ministeriais são exatamente para levar o povo ao novo nascimento, fazê-los crescer e mantê-los até a volta de Jesus. Entende? Então, assim, nessa 180 graus aqui, que é uma cruz, levar as pessoas ao novo nascimento e chegar ao pleno conhecimento da verdade, nisso aqui tem campo para todo mundo. Tem espaço para cada um de nós fazer alguma coisa. Porque você está em nichos que eu não estou, por exemplo, eu. Você é uma enfermeira, trabalha no salão de beleza, você trabalha na repartição pública, sei lá,
você está em lugares que a gente não está. Você tem acesso a coisas que a gente não tem. E às vezes, grande maioria das vezes, sua pregação nem vai ser essa aqui, ó. Em púlpito, em microfone. O povo vai olhar o jeito que a gente vive, que a gente não entra nas anedotas do povo, que a gente não entra nas piadas que conta palavrão, que a gente não está assistindo o Big Brother para depois chegar e comentar, menino, tu viu isso de ontem, mulher no paredão. Eles vão saber que você é diferente. Quando você chegar, eles vão mudar de assunto porque você chegou. Eles vão saber que você não é alienado, mas também você não negocia os seus valores. Você entende, queridos? Que você é gente boa, que você é gente fina, mas que você não negocia seus valores. E isso é a pregação. Isso aí é a nossa pregação. Todos nós temos uma parte. A Bíblia diz que a justa cooperação de cada parte produz o crescimento. Amém? Pensem sobre isso. Amém? Ok. Eu tenho mais algumas coisas. Eu estou lendo esse livro, Seguindo o Espírito Santo, de Nancy Dufresne. Ai, meu Deus, como essa mulher é maravilhosa, uma inspiração. Maravilhosa. E eu gostaria de ler, deixa eu ver onde é que eu marquei aqui. Na primeira noite, eu falava um pouco sobre ser ensinado sempre. Porque é o ouvir e o ouvir, e o ouvir e o ouvir, e o ouvir e o ouvir, que vai aumentar o nosso nível de fé. Ninguém vai chegar na década do tudo é possível ao que crê sem fé. Amém? E eu gostaria de ler aqui no capítulo que ela fala, dizendo, você tem uma unção, na página 88, ela diz assim, o título é, Aquiete sua mente. Seu espírito sabe coisas que sua mente não aprendeu ainda, de modo que você precisa aquietá-la para poder ouvir o que o espírito sabe. Uma mente preocupada, perturbada, fará com que você perca a direção do espírito. Louvar e adorar a Deus irá ajudá-lo a aquietar a mente e acessar a resposta que já está no seu interior. Em vez de se preocupar com as situações que você está enfrentando, dedique tempo para adorar e louvar a Deus. Agradeça a Ele porque a unção para saber todas as coisas está em você. E Ele está em você e a sua resposta, e a resposta já está em você. De modo que não há necessidade de se preocupar nem temer. À medida que você dedica tempo para adorar a Deus e se alegrar, a resposta vem de dentro e emergirá como uma luz sobre a sua mente. A resposta está dentro do seu espírito e não na sua mente. Portanto, não busque a resposta na mente. Quando eu estou fazendo as malas para uma viagem, eu nunca abro a geladeira para pegar minhas roupas. Elas não estão lá. Do mesmo modo, eu não busco na mente a resposta de Deus, que eu preciso de Deus. Ela não está lá. Procure no seu espírito, é ali que você encontrará a sua resposta. Pelo fato de a mente ser o campo de batalha de Satanás, se você se voltar para ela a fim de tentar encontrar uma resposta, possivelmente você abrirá a porta para o diabo perturbar a sua mente com medo, preocupação ou dúvida. Quando os cristãos ficam preocupados ou com medo, isso significa que estão na área mental e esqueceram o que existe dentro delas e em seu espírito. Eles precisam lembrar que possuem uma unção para ajudá-los a saber todas as coisas que precisarem saber. Às vezes, as circunstâncias da vida podem parecer difíceis, intrínsecas, emaranhadas e complicadas. Então, as pessoas pensam que a resposta é complicada, mas não é. A resposta é tão simples quanto seguir o testemunho interior. Não fique perturbado com o que a sua mente não sabe. Apenas ande na luz do que você já sabe e o que você precisa saber será trazido ao seu conhecimento. Amém? Diferenciar a mente e o espírito. Às vezes a gente está tão perturbado com coisas lícitas dessa vida, que precisamos dar conta, que precisamos fazer, que a gente sufoca a voz interior. E toda vez que eu entro na arena da mente, a mente é a arena de Satanás. Estou dizendo que Satanás está dentro da sua mente, da sua cabeça, não, tá bom? Estou querendo dizer que Satanás racionaliza e que o poder dos dardos inflamados dele
são para alcançar nossos sentimentos, emoções e pensamentos, alma, entende? Então vem para ali, dali se transforma e se expande para todo o resto de ataque que ele precisa. A fé, ela precisa ser estabelecida não só pelo ouvir e ouvir, mas também saber controlar as emoções, pensamentos, sentimentos. Nada de angústia, nada de ansiedade, nada de se perguntar por que não está acontecendo, que hora vai começar. Calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou ali de olho na hora, eu vou começar a contar agora um breve testemunho e a gente vai começar a encerrar nos próximos, acho que 15, 20 minutos. Eu sempre quis ser mãe, isso era uma coisa assim, muito, muito, muito importante para mim. Então, quando eu era solteira, que eu estava arrumando a casa, eu botava um travesseiro na barriga, ia fazer, amarrava, né? E ele ficava lá na minha roupa e eu ia fazer as coisas dentro de casa grávida, né? E aí eu começava a me sentir ofegante, sentia dor nas pernas, porque eu estava grávida. Então, assim, Satanás é interessante, amados. Uma vez Jesus disse assim, que Satanás não cogita das coisas dos homens. Satanás não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Cogitar é inquirir, avaliar, estudar, observar. Satanás, ele estuda você e a mim desde que a gente chegou aqui. Entende? É como aquela musiquinha que diz assim, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Nesse mundo, realmente, não há nada que ele não observe. E ele já é velho na estrada. Ele conhece muita coisa daqui de baixo. E de como funciona a mente humana. Por isso, Jesus disse, você não cogita os pensamentos de Deus. Tudo que você consegue interpretar é as coisas daqui de baixo. Entende? Mas graças a Deus que as coisas de cima vieram morar dentro de nós. E ele não consegue interpretar essas coisas. Tudo bem? Mas aí então eu tinha esse plano de casar e logo que eu pudesse, que quando João liberasse a gente ia começar a ter filho. E eu queria um filho atrás do outro. Assim, com um espaço de 2 anos, entendeu? Então com 1 ano e meio eu teria aquele primeiro bebê, depois de 1 ano e meio eu liberaria 1 ano para poder chegar ao outro. Por quê? Porque eu cresci com minha irmã com 2 anos de diferença de mim. E nós fomos muito parceiras. E geralmente cada um quer reprisar a história que funcionou na sua vida. Se a minha história funcionou, você quer reprisá-la. E eu queria dar aos meus filhos os amigos deles mesmo dentro de casa. Então, esse era o nosso planejamento. Cada família tem o seu, tá bom? Fica tranquilo. Tive Gabriel, perdi o primeiro bebê, né? Depois, mais na frente, engravidei, tive Gabriel, uma alegria, coisa maravilhosa. Na primeira noite eu não dormi, a primeira noite em casa. Eu não dormi com ele no colo, porque eu estava tão extasiada por ter um filho. E aquilo ali eu não estava brincando de casinha, ali não era uma boneca, ali era uma pessoa que nasceu de verdade dentro de mim. Eu estava maravilhada. Eu não tinha mais um bucho de mentira. Era uma criança de verdade que nasceu, né? E aí estava maravilhada, etc. Então eu me precavi durante 1 ano, depois de 1 ano eu liberei. Depois que eu liberei, eu pensei que eu ia engravidar imediatamente. E não engravidei. E aí começou o meu problema. Porque eu passei 6 meses, depois mais 6 meses, fechou 1 ano, Gabriel fez 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos e nada de engravidar. Eu fiz 9 testes de gravidez, sem João saber, achando que eu estava grávida, só porque eu estava. E aí começou, queridas, uma coisa muito interessante. Eu me sentia menos mulher do que as outras. Eu me sentia fora da minha função. E eu me sentia principalmente derrotada na fé, porque eu era uma ministra da fé, que pregava sobre fé, que pregava que Deus quer realizar o desejo do seu coração, mas eu mesmo não estava conseguindo. E aquilo me deixava desacreditada, não era de Deus não, era de mim mesma. Do meu pouco nível de fé, eu ficava chateada, arrasada. Então, quando eu orava, né? Orava assim, em nome de Jesus, olha, útero, ovário, trompa, eu orava bem direitinho, dava as ordens a Satanás, tarará, e cria com todo o meu coração naquele momento. Só que eu desmanchava a oração à medida que eu começava a olhar, será que eu estou ovulando? E aí, no mês seguinte, as regras vinham, eu disse, meu Deus, perdi menos 1 mês. E aí, minha fé descia. Aí eu ia lá e orava de novo. Só que aí, aí a fé também descia.
E aí eu me senti derrotada. É terrível você ter um desejo adiado, né? E me sentindo uma mulher inferior às outras e uma ministra inferior às outras, né? Até que um dia, depois de 3 anos, Gabriel já estava com 3 anos, a gente estava no culto da virada do ano. E aí, depois que João fez a virada, né? 10 anos, aí todo mundo se abraçando, meia-noite, abracei minha família, abracei algumas pessoas. Aí porque a gente era pastor ainda, muita gente para abraçar, mas depois que eu abracei a maioria das pessoas que começaram a se dispersar, eu me ajoelhei na minha cadeira e eu fui conversar com o Senhor. E eu comecei a chorar. Gente, a Bíblia diz que é um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Quando eu e você não soubermos mais o que dizer, eu vou te dizer, a sinceridade funciona todas as vezes. A Bíblia diz que com os sinceros ele tem intimidade. Deus não gosta de farsa, né? E aí eu fui conversar com ele pela última vez. E eu estava chorando. Na virada do ano, todo mundo celebrando, um monte de fogos estourando, fechando mais um ano sem a minha gravidez. E eu disse, Senhor, me ajude. Me ajude. Eu não estou conseguindo crer, eu não estou conseguindo exercer o que eu falo, o que eu ensino para as pessoas, eu preciso de ajuda, me ajude, eu sei que eu não estou conseguindo ver agora, eu não sei qual é o meu erro exato, mas assim, eu quero que você saiba que eu preciso saber. E dentro daquele meu momento de sinceridade, uma visão começou a se apresentar, e uma caixinha pequena começou a vir, cresceu diante de mim. Quando eu olhei, era um livro, e o livro era Fé para Remover Montanhas, e o Senhor disse, leia esse livro, como se nunca tivesse lido antes. Eu li quando eu era nova convertida. Rapidamente eu saí dali, vi se a livraria ainda estava aberta, comprei, ele tinha em casa, mas eu quis comprar um novo, não era como se eu nunca tivesse lido, pronto, comprei novo. Cheguei em casa e disse, Senhor, eu vou ler como se eu nunca tivesse lido. As primeiras páginas é tudo que pastor Bud prega todo domingo, ou que todo verbiano prega todo tempo. E aí, nas 4, 5 primeiras páginas, minha mente quis me enganar e dizer assim, poxa, mas eu já conheço isso aqui tudo, eu vou me engabelar numa coisa que eu já conheço, aí vai dar errado de novo. Aí, rapidamente, eu tomei a rédea e disse, ei, parou. Não importa o quanto você acha que sabe isso aqui, se você soubesse, estava funcionando para você. Deixa de besteira. Amados, porque às vezes você tem que falar com você mesmo. Davi dizia a sua alma, ei, parou. Calma, se aquieta, nós ainda vamos louvar ao Senhor. Puxa as rédeas de si mesmo, para ninguém precisar vir puxar. Entende? A Bíblia diz, se julgarmos a nós mesmos, nem precisaríamos ser julgados por ninguém. Você se avalia a si mesmo. Amém? Puxei a rédea de mim mesmo. Ei, deixa de palhaçada, vamos começar do começo agora de novo. Aí comecei de novo. Desculpe. Estou falando assim, claramente como eu falo mesmo. E eu comecei de novo. Gente, é só um pequeno ajuste. Todo mundo pode ajustar, em qualquer tempo da vida você pode ajustar. É só virar a chave. Eu estou terminando, pastor, fica de boa. E aí dentro daquele momento, né, aí eu vou começar de novo. E eu comecei, gente, foi muito interessante. Porque eu realmente comecei a ler as mesmas velhas coisas que eu já sabia, com um brilho totalmente novo. E aquelas verdades começaram a me possuir, virar rema dentro de mim. Sabe, trocando miúdo, sabe o que estava faltando? O meu nível de fé não estava acompanhando o nível daquela necessidade. Então eu precisava subir meu nível de fé para o nível em que aquela situação estava. Para poder encarar ela frente a frente. Para poder encarar ela de igual para igual. Eu estava aqui embaixo e a necessidade estava aqui em cima. Já tinha feito vários exames, não tinha nada. João também era perfeito. Qual é o problema? Um ataque emocional, não sei o que era. Eu sei que eu precisava subir a minha fé para esse nível e falar com ela de cima, não é nem de igual para igual, é de cima. Entende? Às vezes a gente está querendo uma coisa que a gente não está com o nível de fé à altura. E gastar um tempo alimentando a si mesmo para esse nível subir, era tudo que a gente precisaria para resolver a questão. E à medida que eu li aquele livro, acho que eu levei o quê? 1 semana. Quando terminou, eu estava tão possuída dessa realidade de que eu ia ter um filho, que nem um sopro de dúvida mais passava. Hoje eu sei distinguir a diferença de tentar crer e crer. É muito diferente. Eu quero que a gente entenda que tentar crer pode até ser que a gente chegue no nível de crer, mas a tentativa não é fé.
A tentativa pode ser, talvez, quem sabe, um caminho para chegar lá, mas ainda não é. Desejo ardente não é fé. Ter certeza que Deus quer aquilo ainda não é fé. A fé é a certeza. Você é possuído de uma certeza. Pronto. Ali eu orei uma última vez. E eu disse, eu estou saudável. Cristo levou sobre si as minhas dores e pelas suas feridas sou sarada. Não há em vosso meio, a tua palavra diz, Pai, estéril nem mulher que aborte. Você faz com que a estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. É meu direito. E eu digo, minha filha, porque eu queria uma menina e eu sabia que ia ser uma menina. Você vem em nome de Jesus. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Só que à medida que as regras vinham, a minha atitude era totalmente diferente de antes. Antes, quando as regras vinham, eu dizia, meu Deus, aí ia chorar. Mas agora, quando elas vinham, eu começava a rir. Aí ria, achava tão engraçado, eu dizia, graças a Deus, minha menina está vindo. Oh, glória, que coisa maravilhosa. Aí eu entendi o que a Bíblia diz, quando disse que Abraão era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Porque realmente desconsiderar mesmo, entendeu? Porque eu sabia, é só uma questão de tempo para essa menina chegar. No 4º mês, aí eu engravidei. E eu sabia que era uma menina. E eu fui consultar, como consultei o nome dos todos 3, para pesquisar qual o nome, porque o nome é aquilo que você vai chamar a criatura a vida toda. E Deus tem interesse pelo nome. E eu botei Beatriz, aquela que faz os outros felizes. E aí Bia nasceu. Mas se eu tivesse atrasado o propósito, porque me recusava a subir o meu nível de fé, eu não sei mais quanto tempo deveria ter demorado para chegar. Nem tudo, amados, está no alcance de Deus. Tem coisa que está no nosso alcance. Porque a gente não desenrola, Deus não consegue fazer. Entende? Eu preciso subir o meu nível de fé para aquilo que está me aguardando. É uma decisão nossa. Você concorda? Amém. Amém. Graças a Deus. Nessa década de vocês, eu achei isso também curioso, isso me chamou a atenção. Porque eu também fechei uma década. Fechei 5 décadas. E eu percebi que quando se fechou, né, um outro ciclo também se abriu para mim. Eu tenho desejado essa nova década, diferente da anterior. A Bíblia diz que deve ser de degrau em degrau e de glória em glória. Então Deus espera de nós uma ascensão, nunca uma estagnação e muito menos um regresso. Amém? Mas deve ser para frente, para frente. Amém? Paulo disse, eu olho para o prêmio da soberana vocação, eu não olho para o que ficou para trás, para o que aconteceu certo, foi ruim, deu errado, mas se eu não focar na frente, eu nunca vou chegar lá. E olha que Paulo sabia o que estava falando, porque ele foi assassino e perseguidor da igreja. Você acha que quando ele nasceu de novo, muita gente não olhou para ele atravessado? Você acha que quando ele foi para a igreja as primeiras vezes, os irmãos não ficavam querendo ficar longe de Paulo? Foi preciso Barnabé subir com ele para Jerusalém, apresentar ele aos apóstolos e endossar o novo nascimento dele, porque ninguém acreditava em Paulo. Então ele deve ter tido muito bullying a vida toda, mas ele tinha que focar não só em perdoar a si mesmo, mas perdoar aqueles que queriam apedrejá-lo por causa dos erros que ele fez. Entende? Sabe o que é olhar para frente? Você precisa mirar para frente. Amados, ainda tem tempo para fazer muita coisa. Eu digo a mim mesmo, na velhice darão frutos. Tem muita coisa para ser feita. A diferença entre um jovem e eu é que ele tem mais pique e tem mais força que eu não tenho mais. Em compensação, eu tenho experiência que ele não tem. Entende? Mas provavelmente, na minha humilde ótica, um menino de 15 anos e eu com 50, hoje a gente tem o mesmo tempo. Agora a gente já tem o mesmo tempo. Eu não posso olhar para um menino de 15 anos e dizer, meu filho, você tem a vida toda. Quanto tempo de vida toda esse menino tem aqui embaixo? Será que não é o mesmo tempo que eu também vou ter? Porque Jesus está voltando? Pode ser que porque Jesus está muito perto de voltar, tanto faz ele com 15 anos, meu filho, como eu com 50, talvez a gente tenha o mesmo prazo agora. Então o que ele tem que fazer com 15? Aproveitar a juventude dele, o frescor e correr. E eu tenho que aproveitar a minha maturidade e correr, cada um na sua velocidade, desde que todo mundo chegue. Tudo bem? Graças a Deus. E eu percebo essa virada de estação para vocês, né? Esse novo tempo,
Esse frescor, tem que haver um frescor, tem que haver um respirar, porque é isso que Deus deseja para vocês, né? Novas pessoas, caras novas, amém? Muito jovens e adolescentes, um departamento de jovem e adolescente forte, amém? Os jovens são fortes e farão proezas, já tem vencido o maligno. O jovem é a força da igreja, aquele frescor, aquele respiro da igreja, é muito importante. Haverão coisas muito sérias que Deus vai fazer desse lugar. Eu acredito nisso, eu creio nisso, e que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês, para ajudar a fazer todo o propósito do coração. Amém? Deus sim pode fazer todo o possível ou o impossível que vocês conseguirem crer. Só aumenta o nível de fé se precisar. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Conta nesse livro um episódio em que ela teve problemas de saúde, ela foi no médico e o médico passou para ela alguns remédios. Eu achei interessante e ela teve coragem de relatar isso no livro. Ela disse que ela ficou meio em parafuso na época, porque ela não estava querendo tomar os remédios, porque ela achou que ia ser falta de fé. E ela ia ferir a Deus se ela tomasse os remédios. E ela disse que o marido dela, não sei se você sabe a história, ele foi um grande profeta, ele já faleceu, o Ed Dufresne, né? E ele disse para ela que o que ofende, ele disse, querida, o que vai ofender a Deus não é você tomar os remédios, é você não crer em Deus mesmo tomando os remédios. Fica tranquila, faz a sua parte. E o demais, eu vou te dizer, amado, com fé, com remédio ou sem remédio, funciona. Agora, sem fé, pode ser o melhor tratamento do mundo. Ainda assim, não vai dar certo. A nossa fé, ela vai ser necessária em qualquer situação. Você entende? E para que vocês, Igreja de Teresina, alcancem essa década do tudo é possível, sem fé, será impossível. A fé não é difícil. Cada um de nós recebeu uma medida de fé. Cabe a cada um de nós fazer esse nível crescer. E pede-me, e eu te darei o Piauí, por tua possessão. Por tua possessão. Os gentios desse lugar, por sua possessão. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante de você, Senhor, esta tarde e noite, as instruções, como você disse no Salmo 2, você disse, ó príncipes, deixai-vos instruir. Você disse, ó príncipes, beijai o filho. Agradai o filho, respeitai o filho, para que ele não se sinta desmerecido e isso venha trazer ruína sobre nós. Como você disse nessa tarde, Senhor, que você nos ensine a orar e gerar as vidas que estão aguardando para chegar, não só nesse lugar, mas em todos os outros pontos onde a tua salvação é pregada. Em um nome de Jesus, nós te agradecemos pelo espírito de conselho sobre nós. Te agradecemos pela iluminação que só teu Espírito pode trazer, pela exortação que só o teu Espírito pode trazer e pelas boas notícias que também só você pode nos trazer. O Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, toda a verdade, toda a verdade. Nos ensina a importância de não ser nécios, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para 2026? Qual é a vontade do Senhor para esse primeiro semestre? Qual é a vontade do Senhor? Aleluia. Aleluia. Qual é a vontade do Senhor? Deus tem uma vontade e Ele está muito desejoso de deixar essa vontade clara para nós. Muito desejoso. Amém, queridos? Ele não está brincando de esconde-esconde, Ele não está fazendo pegadinha, nem está fazendo charada. Ele quer deixar bem claro para você o que você precisa saber. Fica tranquilo, Ele é poderoso para fazer você saber o que é necessário que você saiba. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode vir.
Aleluia. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, irmãos. Que tarde poderosa. Pastor João, Janaína, muito obrigado pela dedicação de vocês, pela entrega, pelo amor por esse lugar. E eu não poderia encerrar esse tempo sem fazer um convite a você que de repente está aqui essa tarde e ainda não fez uma aliança com o Senhor. Havia um propósito na morte e na ressurreição de Cristo, que era de reconectar os homens a Deus novamente. E cabe aos homens hoje ouvir essa pregação, acolher no coração, crendo em uma realidade que foi estabelecida em Cristo Jesus por Deus para nos alcançar. Quando nós cremos e nós dizemos o sim que é necessário, nós fazemos uma aliança com o Senhor. Então esse é o melhor convite que alguém pode fazer a alguém, e esse é o melhor sim que nós podemos dar. É um sim que nós damos a uma aliança que foi estabelecida por Deus conosco em Cristo. Então se você está aqui essa tarde e você nunca fez essa oração, você nunca fez essa confissão, esse é um tempo que o Senhor reservou para você. Essa é a sua tarde. Alguém está aqui e deseja de todo o coração, crendo que Jesus veio a essa terra como um Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou no meu e no seu lugar. Você está aqui e deseja fazer essa oração, eu vou te conduzir, eu vou te ensinar a fazer. O que você precisa é crer. Alguém está aqui nessa condição, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Essa decisão muda a sua eternidade com o Senhor. Todos salvos? Alguém já recebeu Jesus, mas percebe que esfriou, que esteve distante, mas que deseja voltar hoje? Essa é uma decisão importante também da sua vida. Não importa qual foi o motivo que você se afastou, que você se distanciou, tudo que você precisa é deixar isso para trás e voltar. Todos salvos, todos reconciliados com Ele. Alguém está aqui e deseja ser batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Isso é para o nosso tempo, isso é para você, isso é para todos nós, não é para um grupo específico. Isso é por meio da fé também. E se você está aqui e deseja ser cheio do Espírito, vem aqui à frente. Você vai sair daqui hoje completamente diferente. Para essa nova estação que se inicia, você precisa de ferramentas que o Senhor já liberou para você. Você só precisa crer e receber. Todos cheios? Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade ou algum diagnóstico médico e você deseja receber a imposição de mãos para a cura? Se você está aqui assim, você não precisa sair assim. Nós vamos impor as mãos sobre você, você vai sair daqui essa noite completamente curado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém mais? Venha rápido, em nome de Jesus. O que é que você estava sentindo? Amém. Eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser completamente curado em nome de Jesus. Amém. Você pode estender para cá as suas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor disse que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Eu declaro em nome de Jesus toda inflamação, toda infecção, toda dor indo embora agora mesmo. Refrigério da parte do Senhor. Cura se estabelecendo. Inflamação indo embora. Dor vai embora em nome de Jesus. Diga: eu sou curada. Eu sou curada. Em nome de Jesus. Está feito. O Senhor é bom. Glória a Deus. Eu queria aproveitar esse momento e fazer aqui algumas indicações literárias dentro disso que a Janaína ministrou para a gente essa tarde tão bem. Eu queria indicar esse livro, Seguindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, de Kenneth Hagin. E esse livro que ela citou aqui, né, A Fé para Remover Montanhas, um livro maravilhoso que está lá no nosso Verbo Shop. Ao final nós já estamos concluindo, você pode passar lá, e além dessas literaturas temos outras que certamente vão edificar a sua fé, vão edificar o seu entendimento, a sua compreensão em relação à palavra, e muitas coisas serão alteradas dentro dessa fase nova que nós estamos vivendo, dentro desse ciclo novo que se iniciou hoje. Amém, gente? Glória a Deus. Eu não posso encerrar também sem citar aqui aqueles que foram os nossos apoiadores para esse período, para esse tempo.
os apoiadores desse período do nosso aniversário, desde a sexta-feira, tem acontecido aqui e não seria possível sem esses apoiadores que sempre, em todos os eventos, chegam junto. Eu queria citar em primeiro lugar o Rema. Para você que ainda não conhece o Rema, ele é o maior centro de treinamento bíblico do mundo e você tem a oportunidade de aprender a palavra de uma forma prática, clara e certamente ter a sua vida transformada por aquilo que é ensinado lá. Quero também citar aqui a Cite Açaí, do pastor Danilo, a Climpete, do pastor Dantas Neto, Abençoar-te, da irmã Lúcia Helena, Reis Veículos, que é do Vaso que vos fala, a Glória Texto, do irmão Laércio, a Sanezé, do Bruno e da Aline. Glória a Deus, uma salva de palmas para eles. São investidores do reino, glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que eu voltaria aqui e que nós temos uma sala preparada para você? Você pode fazer um sinal com a sua mão, ou melhor, você pode olhar para a equipe que está lá atrás, acenando para você, e você pode ir lá. Esse tempo foi organizado para você. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Voltem outras vezes, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Lá no nosso Verbo Café nós temos algo que foi preparado pelo diaconato, esse departamento maravilhoso que nos serve tão bem. Então você pode sair daqui e ser abençoado, abençoando também hoje o diaconato lá no nosso Verbo Café. Como eu falei no começo, aniversário tem alegria, tem presente e tem bolo. E você agora na sua saída vai receber um bolo especial que está lá fora, com a nossa equipe está te aguardando. Os parabéns também, pastor? Vamos de parabéns então? Aí no final você recebe o bolo. Louvor tem parabéns. É ao vivo. Vamos cantar os parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos finalizando o nosso segundo culto do domingo. Vamos iniciar daqui a pouquinho o terceiro. Quero até recomendar a você que fique. E ao final, como eu estava falando, tem um bolo que está lá preparado para você. Receba lá o seu bolo, em nome de Jesus. Mais alguma coisa? Tudo certo? Sejam abençoados praticando essa palavra, em nome de Jesus. E essa semana será uma semana poderosa de boas notícias, uma semana próspera. Eu creio no seu telefone tocando e boas notícias chegando, em nome de Jesus. Sejam abençoados e até a próxima.